Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, para nossa segunda semana aí referente ao PET 2. Então nós vamos continuar com o assunto aí principal, que é sobre plantas, né, vida e evolução e reino plantae. Então, como você pode observar aí na tela, nós já vamos direto para a atividade, porque na primeira semana teve bastante matéria, né? E agora nós vamos focar aí principalmente nas atividades, ok? A gente fez um breve resumo sobre o estudo das plantas e aí nós vamos focar nas atividades. Então vamos lá, primeira questão. Leia novamente o texto da semana 1 e responda as questões abaixo. As ilustrações a seguir representam espécies de dois grupos do reino plantae. Analise-as e responda os seguintes itens. Então vamos lá. Aqui nós temos duas imagens de plantas e nós precisamos aqui responder a questão analisando essas duas imagens. Se precisar, se for necessário, volta no texto, né, da primeira semana. Vamos lá, letra A. A quais grupos pertencem as espécies representadas pelas figuras A e B? Vamos lá. A figura A, essa aqui, pertence ao grupo das briófitas. Essa planta é um musgo, então briófita. Já a planta B é um exemplo de samambaia. Então ela pertence ao grupo das pteridófitas. Pteridófita. Então ela é uma pteridófita, pertence ao grupo das samambaias. Aliás, é uma samambaia e pertence ao grupo da pteridófita. A letra A é uma briófita e pertence... É um musgo e pertence ao grupo das briófitas. Ok? Então vamos para a nossa letra B. Quais os nomes e a função das estruturas 1 e 2? Então vamos voltar aqui na estrutura 1 e 2. A estrutura 1 e 2. Neste caso, por ser uma briófita, uma planta muito simples e primitiva, o 2 representa a raiz, mas não é chamado de raiz, é chamado de rizóide. É um princípio de raiz. E o número 1 é a representação de uma folha, mas não é uma folha completamente formada, não tem todas as estruturas de uma folha, então é chamado de filóide, é o princípio de uma folha, ok? Então, resposta aí da letra B. Vamos para a letra C agora. Quais os nomes das estruturas 3, 4 e 5 indicadas na espécie B? Então, vamos responder aqui também, de uma vez. A estrutura 5, agora sim, é chamada de folha, né? Porque a samambaia é uma planta mais evoluída, então folha. O 4 é o caule. E esse 3 aqui, é raiz. Ok, pessoal? Então, caule, folha e raiz. Letra D agora. Qual das duas espécies apresenta menor tamanho? Por quê? Então vamos analisar a figura aqui, Qual das duas espécies apresenta menor tamanho? A que apresenta menor tamanho, se a gente olhar pela imagem, parece a samambaia, né? Mas na prática não é. O que apresenta menor tamanho é a letra A. Por quê? Por não ter vasos condutores de seiva. Não tem vasos como se fossem as nossas veias, né? Canais para conduzir os nutrientes. Então vamos responder aqui, Qual das duas espécies apresenta o menor tamanho? No caso aqui é da letra A, que é a briófita. Briófita. Por quê? Porque não possuem vasos condutores. O que são esses vasos condutores? São canais que conduzem os nutrientes. Então, por eles não terem esses canais, o transporte de nutrientes é mais demorado, então elas crescem pouco, ok?
Letra E. Cite 3 características presentes nas plantas representadas pela figura B, mas que estão ausentes nas plantas representadas pela figura A. E em seguida indique suas funções. Nós podemos colocar as estruturas que a gente escreveu o nome delas lá, né? Então vamos colocar aqui, ó, as mesmas estruturas para ficar até mais fácil aí o raciocínio de vocês e a compreensão também, tá? Então vamos lá. Folha. Qual é a função da folha? Fazer fotossíntese. Raiz. Qual é a função da raiz? Fixação, né, da planta no solo e também absorção. De quê, pessoal? Absorção de nutrientes, de água, né, para a planta. E o caule. Qual que é a função do caule? Suporte. Suporte da planta, suportar a planta e também transportar nutrientes, então transporte, ok? São as funções aí, as estruturas e as funções desta planta. Estruturas e funções, né, das partes dessa planta. Número 2. Com relação ao habitat, quais são, ao hábitat, né? Quais são as semelhanças entre as briófitas e as pteridófitas? Quais são as semelhanças? Ambas as plantas, elas vivem em ambiente úmido. Elas dependem... Peraí. Deixa eu só melhorar aqui a tela para me escrever. Vivem em ambiente úmido. Em ambiente úmido. Vive em ambiente úmido. E então, com relação ao habitat, quais são as semelhanças? Vive em ambiente úmido e sombreado. Ambiente úmido e com sombra, ok? As características aí do ambiente dessas duas plantas. Agora vamos analisar as imagens aqui, ó. A qual grupo pertence cada uma das espécies apresentadas na imagem? Então vamos lá. A primeira aqui, ó, como apresenta fruto, então o A é angiosperma. O B é uma briófita. O C, aquela mesma imagem, né, da primeira semana que a gente estudou. O C é uma pteridófita. Pteridófita é um pinheiro, né? E o D é uma samambaia. Aliás, desculpa, fiz errado aqui. Cancela aqui, ó. O C não é pteridófita, não. O C é uma gimnosperma, tá? O C é uma gimnos... Ah, pessoal, pera aí, deixa eu cancelar tudo isso aqui. Virou bagunça. Então, ó. A. Angiosperma. O B. Briófita. O C. Gimnosperma, que é o pinheiro, né? E o D, que é uma pteridófita. Pronto.
Letra B. Indique a provável ordem cronológica do aparecimento desses grupos no planeta Terra. Então, quem veio primeiro, né? Qual que é a ordem aqui? Então, é a ordem que está lá na matéria da primeira semana. Então, ó, vamos só olhar a figura primeiro aqui. Vamos numerar aqui, né? Quem veio primeiro? Primeiro é a briófita. Então, vamos numerar aqui, ó. Número 1, briófita. Depois da briófita veio a samambaia, que é a pteridófita. 2. Depois veio as plantas com sementes nuas, que é essa daqui, as gimnospermas. 3. E por último a 4, que é a planta com frutos, ok? Então você vai escrever lá assim, ó. BDCA. BDCA. Vamos lá colocar. Vamos ver aqui. Então a resposta vai ficar assim, ó. B, D, C e A. Ok? Entre os grupos vegetais em questão, um deles é encontrado em ambientes úmidos e sombreados. Cite uma característica desse grupo que justifique seu pequeno tamanho. Então aqui está falando a respeito das briófitas, né? A característica é de ser avasculares, ou seja, sem vasos condutores. Letra D. Qual dos grupos vegetais estudados apresenta como novidade evolutiva o aparecimento de vasos condutores? Então, qual que apresenta como novidade evolutiva? Então, a primeira questão aqui, ó, primeira pergunta, né? São as pteridófitas. Pessoal, eu tô indo rápido, mas aí você pausa o vídeo, tá? Volta. Eu tô indo rápido, senão o vídeo fica muito grande. Qual é a relação entre essa novidade e o ambiente em que esses vegetais se desenvolvem? Qual que é a relação? Então, olha só. Os vasos permitem o que? Olha, facilidade de transportar nutrientes. Então, qual é a relação entre essa novidade e o ambiente em que eles, vegetais, se desenvolvem? Por eles terem os vasos condutores, eles vão ter facilidade, né, de transportar os nutrientes. Com isso, eles vão crescer mais, ok? Letra E. Quais dos grupos vegetais estudados necessitam de água para reprodução? Explique o papel da água nesse processo. O grupo briófitas, que são as mais primitivas, né? E qual que é qual que é o papel da água? O papel da água é facilitar o encontro dos gametas. Resumindo, facilitar facilitar a reprodução. Ok? A água ajuda, facilita a reprodução. Letra F. Em quais grupos a polinização é uma etapa de reprodução? Explique o papel da água nesse processo. Então, em quais grupos a polinização vai ser importante naquele grupo que produz flores? Neste caso aqui, nas angiospermas. As angiospermas. E explique o papel da água nesse processo. Vai ser importante assim como nas briófitas, né? A água, vou colocar aqui, ó, a água ajuda a transportar a célula
de reprodução. Ok? Então a água ajuda a transportar a célula de reprodução. Qual foi o primeiro grupo de vegetais a reproduzir por meio de sementes? Então, por meio de sementes, é o pinheiro lá, né? São as gimnospermas. Explique qual a função das sementes. A semente é o embrião. Opa, só um minutinho, pessoal. Caiu a canetinha. Então, qual que é a função da semente? A semente é o embrião. O embrião serve para quê? Para reproduzir. Então, a função da semente é reprodução. Porque pela semente, através da semente, é possível produzir uma nova planta. Ok? H. Qual o grupo que apresenta suas sementes protegidas por um fruto? O grupo é o mais evoluído. Angiospermas. E com isso nós encerramos então, né? A segunda semana aí sobre as características das plantas e a sua classificação, ok? Então, pessoal, até mais. Até aí a terceira semana, beleza?